Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou a Marina, sou coordenadora do Departamento de Capacitação Científica da Premier Pet e vou dar início ao vivo aqui à nossa segunda edição do Criador Pet Talks. A primeira já foi um grande sucesso e hoje eu tenho certeza que vai ser também. Para quem é novo por aqui, para quem está assistindo pela primeira vez, o Criador Pet Talks ele é um projeto da Premier que foi desenvolvido especialmente para você, criador, e que vai trazer aí ao longo desse ano, todos os meses, vários eventos falando de vários assuntos relevantes, novidades, atuais, para contribuir com a sua criação, com a sua rotina como criador. Então, sintam-se à vontade, não percam nenhum minuto hoje do assunto que a gente vai falar. A gente escolheu um tema que foi o mais pedido por quem respondeu a nossa pesquisa de satisfação no nosso primeiro evento. E quero agradecer demais a presença de todo mundo que está aqui hoje, que reservou aí sua noite para passar com a gente. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem. Antes da gente chamar a nossa palestrante, quero convidar vocês a se conectar nas nossas redes sociais. A Premier Pet está em todos os canais, né? Esses são os canais oficiais da Premier. A gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. O pessoal que está aí no chat também vai colocar o link para vocês seguirem, compartilharem, pode curtir, pode comentar, participar de todas. E ainda hoje, no final do nosso evento, a gente vai sortear 5 pessoas para ganhar um kit exclusivo da Premier Pet, com canister, com bolsa térmica, Moleskine, caneta, squeeze e um pop socket de cão. Para participar, basta estar assistindo a gente aqui ao vivo, assistir pelo menos 80% da nossa transmissão toda e torcer bastante. Você que está aí, que está gostando do nosso evento, que gostou da nossa plataforma, chama seus amigos, ainda dá tempo. Pode compartilhar o link do nosso evento aí nas suas redes sociais. E não esquece de marcar a nossa hashtag CriadorPetTalks. Agora, então, vou chamar a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre reprodução canina, como obter sucesso. Seja bem-vinda, doutora Andressa. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, a doutora Andressa Dalmaso, ela é médica veterinária, mestre e doutora com ênfase em reprodução canina pela FMVZ USP. Ela trabalha exclusivamente na área de reprodução de cães há mais de 10 anos e ela é proprietária do Repropet, Centro de Reprodução Canina, além de também ministrar diversos cursos e palestras sobre o tema. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Ao final da palestra da doutora Andressa, a gente vai ter a nossa sessão de perguntas e respostas aí, que já é tradicional. Então, mandem suas dúvidas através do chat durante a palestra. Não esquece de colocar a hashtag no início da pergunta. E vamos começar. Boa palestra, doutora. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada, Premier, pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada a todos que estão aí assistindo. Espero que realmente estejam todos bem. Bom, o tema que a gente vai falar hoje é, então, como obter sucesso na reprodução canina, né? Para muitos, para obter sucesso, simplesmente a gente tem uma matriz, né? Tem a fêmea, tem o macho, faz o acasalamento dos dois, né? A junção de óvulo com espermatozoide, e a gente obtém sucesso, né? Então, quando a gente trabalha com reprodução canina, com reprodução em geral, mas a reprodução canina, a gente tem que levar em consideração que para se obter sucesso, é necessário um conjunto de fatores que vão muito além dessa simples junção de gametas. Então, juntar um óvulo com espermatozoide não é a partir de só isso, né? Juntar o óvulo com espermatozoide que vai gerar um filhote. Então, a gente vai ter sucesso na reprodução a partir disso. Lógico, é fundamental isso, mas vocês vão ver que eu vou falar para vocês que existem outros fatores, tá? Então, quais são eles? Vamos falar de cada um. Então, primeira coisa, quando a gente vai começar uma criação, quando a gente tem uma criação,
o que a gente precisa ter ciência e o que a gente precisa ser consciente. Então, primeira coisa, conhecer muito bem a raça que você está criando. Então, esse é um fator fundamental. Se a gente for ver, existe mais de 400 raças no mundo, tá? Então, assim, raças que ainda não estão dentro da Federação Sinológica Internacional, do FCI, então, catalogadas mesmo, a gente tem 344 raças de cães. Então, são muitos cães, muitas raças, né? Então, a gente tem que saber exatamente a raça que a gente está criando, para quê? Para saber as particularidades dela. Então, na reprodução também existe isso, né? Então, cada raça, ela pode ter sua particularidade. Então, se a gente conhecer bem a raça, já ajuda bastante para a gente saber o que esperar, né? Então, conhecer a raça é fundamental. Primeira coisa que a gente deve saber e deve fazer é conhecer muito bem a raça que você está criando. Por que a gente tem que conhecer bem a raça? Então, assim, a seleção dos animais para a reprodução, ela deve incluir um controle de qualquer defeito ou anomalia que possa ser transmitida geneticamente, tá? Então, se a gente for ver, as doenças hereditárias, segundo, esse é um site da Universidade de Sydney, que ele mostra, assim, ele é um catálogo, um compêndio, com todas as doenças hereditárias que existem em todas as espécies, tá? Então, eles estudam, eles pegam os estudos que tem de diversas doenças, né, que são hereditárias, e se vocês notarem, isso aqui foi atualizado, eu peguei ontem do site, está sempre sendo atualizado. Então, nos cães já foram encontradas mais de 798 tipos de estudos e de doenças hereditárias que, né, podem ser transmitidas. Então, por que é fundamental a gente conhecer a raça? Porque cada raça tem uma predisposição maior a determinadas doenças. Então, se a gente for ver, nossa, mas tem mais de 700 doenças, então eu não vou poder reproduzir nenhum cachorro, né? Porque vai ter alguma doença hereditária aí. Então, a gente sabe que determinadas doenças carregam genes que podem, sim, transmitir essas doenças para as próximas gerações. Isso a gente não deve colocar esse animal na reprodução. Então, é importantíssimo a gente conhecer, principalmente as características, a fisiologia, as doenças que esses animais podem desenvolver e retirá-lo da reprodução, né? Então, por isso que é muito importante a gente conhecer essas particularidades. Idade. A idade, ela interfere muito no sucesso reprodutivo, tá? Então, assim, nas fêmeas, a puberdade, ela acontece entre 6 até 24 meses de idade, tá? Então, a média de 9 meses. Então, é o momento que ela entra no primeiro cio, tá? Então, pode entrar desde com 6 meses, tem raças que vão entrar com aproximadamente 2 anos. Então, é particular daquela raça. Um programa de reprodução, quando a gente coloca uma cadela para ela ser matriz, o que é recomendado? É recomendado que seja a partir do 3º cio, tá? Porque não é porque a cadela entrou no cio pela primeira vez que ela já está madura sexualmente. Então, assim, com 6 meses, ela ainda é imatura, ela tem uma imaturidade sexual. Então, para ela estar realmente bem formada, com todo o seu desenvolvimento completo, seria a partir do 3º cio, tá? Então, ter isso em mente é fundamental. Cadela em primeiro cio deveria ser proibido ser usada para reprodução, porque realmente a cadela é muito jovem, ela ainda é muito imatura. Então, assim, o que a gente diz, antes de 1 ano, não coloque essa cadela para reprodução. O ideal é 1 ano e meio a partir daí, tá? Então, é querer antecipar um processo que pode prejudicar o desenvolvimento da cadela, tá? Então, o que pode acontecer com os acasalamentos precoces? Então, ele pode interferir no seu desenvolvimento físico e reprodutivo. Então, você acasalar a cadela cedo demais, pode ter um menor número de filhotes, pode ocorrer a reabsorção embrionária. Então, assim, não é que essa cadela não emprenha, às vezes ela reabsorve esses embriões. Então, essa gestação não vai para frente, porque ela não é madura ainda, tá? Então, não consegue manter essa gestação pela imaturidade. A galactia, que seria a falta de leite,
então essa cadela não consegue desenvolver as mamas de forma correta, vamos dizer assim, não consegue desenvolver de forma total, e ela não consegue produzir leite para os filhotes, o que é um grande problema. Falta de habilidade materna, então ela ainda é uma criança, ela é um filhote ainda, se ela é colocada para reproduzir muito precocemente. Então, primeiro cio, segundo cio, ela ainda é precoce, tá? Então, isso é um problema. Distocia, o que é distocia? Dificuldade dessa cadela parir, tá? Então, ela pode apresentar alguma distocia no momento do parto. Então, é complicado colocar na reprodução cadelas muito jovens. Mas também é complicado quando as cadelas estão mais velhas. Então, acima de 5 anos de idade também é um problema. A gente pode ter, elas podem ter, né, no caso, uma baixa taxa de concepção, um menor tamanho de ninhada. Então, tudo isso tem a ver com a idade, tá? Então, é fundamental a gente ter isso em mente e que cadelas, então, acima de 7 anos, elas é pior ainda, né? Então, a gente diz que o limite ali é 5, 6 anos. A partir de 6 anos, essa cadela pode apresentar mais problemas. Então, acima de 7 anos, vai aumentar o intervalo interestral. Então, eles vão ficar mais longos, ela vai demorar mais tempo para entrar no cio. Então, é uma cachorra que geralmente entrava a cada 6 meses, ela vai começar a entrar a cada 8 meses, a cada 10 meses, uma vez por ano. Então, saber isso, tanto da raça quanto da fisiologia desse animal, da idade, é importantíssimo. Porque às vezes a gente está tendo algum problema e é a idade, né? Ou é muito jovem, ou já está mais madura. Sem contar que cadelas mais velhas, elas têm uma maior chance de ter distocias maternas também. Então, no momento do parto, não conseguir parir normalmente, então precisar ir para uma cesariana, ou precisar intervir, né, durante o parto, sem contar que elas podem ter uma maior predisposição a ter neoplasias mamárias. Tá? E os machos? Os machos também. Então, a puberdade do macho acontece entre 9 a 10 meses de idade. Então, se a gente for ver, os cães eles começam a produzir espermatozoides a partir dos 6 meses. Ele já está produzindo, só que ele ainda não está maduro, né? Então, ele entra na puberdade, ele vira adolescente, vamos dizer assim, ele começa a entrar na puberdade a partir de 9, 10 meses de idade. Mas ainda está novo, né? Ele ainda precisa amadurecer sexualmente. Então, a maturidade sexual nos machos é ao redor de 1 ano. Antes disso, é mais instinto de querer montar, de tá aprendendo ainda a realizar monta, mas assim, os espermatozoides deles também não estão maduros o suficiente. Então, muitos casos que a gente vê aqui é que as pessoas elas querem antecipar o processo. Então, não é porque o cachorro ele está começando a ter libido, está começando a entrar na puberdade, não quer dizer que ele está pronto. Ele vai estar pronto mesmo, a maturidade sexual, a produção de espermatozoides vai começar a ficar boa a partir de 1 ano. Antes disso, a gente pode ter uma baixa concentração espermática, uma maior quantidade de defeitos espermáticos. Então, por quê? O testículo dele ainda está começando a produzir, o epidídimo dele está começando a amadurecer esses espermatozoides. Então, é muito comum ter gota proximal, gota plasmática, né? Então, não é interessante utilizar machos também antes de 1 ano de idade, tá? Então, querer antecipar o processo e isso pode prejudicar o animal futuramente, tá bom? E raças de porte grande podem demorar ainda mais. Então, mais de 1 ano, geralmente 1 ano e meio, até 2 anos, os cães podem ter esse processo de maturação. Só que os machos também sofrem um processo de senescência. Então, o que pode causar, geralmente, o que está associado com a senescência? Né, com o envelhecimento? A hiperplasia prostática benigna, que é uma alteração na próstata. E o que pode levar a isso? A incidência é de 80% nos cães acima de 6 anos de idade. Então, se a gente for ver, cães acima de 9 anos de idade têm uma tendência a ter ter a doença de 95%. Então, uma predisposição, 95% dos cães acima de 9 anos de idade, eles vão ter HPV. É praticamente
como se fosse um fisiológico, vamos dizer assim, né? É uma alteração, mas que 95% dos cães vão ter essa alteração, tá? Então, o que pode causar, o que pode interferir, né, no animal? Então, cães mais velhos, acima de 7 anos, a gente já considera, né, 6, 7 anos, um cão já senil. Então, de acordo com o porte desse animal, ele pode ser até mais precoce isso. A HPB, né, a hiperplasia prostática benigna, como consequência, esse animal ele pode ter uma pior qualidade do sêmen. Então, já existem estudos que demonstram que cães mais velhos tendem a ter uma qualidade de sêmen pior do que cães mais jovens. Isso vai interferir, por exemplo, se a gente for congelar o sêmen, ou se a gente for utilizar esse padreador numa cadela mais velha, ele vai ter uma maior taxa de fragmentação de DNA. E com isso, a cadela pode não emprenhar, tá? E geralmente, quando a gente fala em biotecnologias da reprodução, por exemplo, criopreservação de sêmen, ele tende a congelar pior do que um cão mais jovem. Então, se a gente pensa em congelar sêmen, fazer esse congelamento enquanto o cão é jovem, guardar isso com uma genética para o futuro, tá? Então, sempre lembrar da idade. Muita gente pensa em congelar sêmen, mas quando o animal já está no fim da carreira. E aí não é legal, porque o sêmen dele já não está com uma boa qualidade, tá? Então, a idade é muito importante a gente levar em consideração. Comportamento desse animal. Então, por que a gente tem que conhecer a raça? Com a raça, a gente vai saber qual é o comportamento que a gente espera desse cão, né? Então, cães que são muito agressivos e é uma raça que não é para ser agressivo, não é legal colocar na reprodução. Então, o comportamento, ele é hereditário também, né? Então, se é um animal que não tem, por exemplo, instinto materno, não é uma boa matriz. Ela tem que ter um bom instinto materno, ela tem que ter uma produção de leite adequada, isso é hereditário. Cães de serviço. Cães de serviço, eles têm um tipo de comportamento que é para ser cães de serviço, né? Então, se ele não tiver esse tipo de comportamento, e ele é para ser um cão padreador, para ser um cão de serviço, não é interessante colocar esse animal para reprodução. Então, conhecer muito bem a raça, conhecer muito bem o comportamento dessa raça, ajuda muito na escolha do padreador e da matriz, né? Então, é fundamental a gente saber isso. Condição corporal. A condição corporal também interfere no sucesso da reprodução. Por quê? Os cuidados com a alimentação dos reprodutores, eles devem começar antes mesmo das coberturas. Então, ele tem que estar dentro do score de condição corporal. Esse score de condição corporal, ele precisa estar compatível entre 4 e 5, numa escala de 1 a 9. Então, esse animal, ele tem que estar dentro do peso, porque isso vai interferir na reprodução. Então, tanto a subalimentação, desnutrição, obesidade, vai causar um efeito negativo na função reprodutiva, tá? Então, o ideal é estar entre 4 e 5, que é o quê? Quando a gordura corporal mínima, as costelas não estão visíveis, ele tem uma cinturinha. Não é para estar tão magro, nem obeso, tá? Ele tem que estar dentro do padrão. Por isso que a gente tem que conhecer, reafirmo que a gente precisa conhecer a raça, saber qual é o padrão da raça, para ver até quantos quilos esse animal chega, até quantos, né, o que a gente pode esperar de tamanho. Falando nisso, né, na condição corporal, a nutrição é fundamental. Então, o que esse animal precisa? Uma matriz e um padreador. Eles precisam ingerir alimentos de alta qualidade, principalmente a linha Super Premium. Então, é outro fator que contribui imensamente para a reprodução, tá? Então, nesse tipo de linha de alimento, né, de alta qualidade, ali já tem todos os nutrientes necessários para o animal de uma forma balanceada, tá? Então, até eu coloquei aqui para vocês verem, da linha Super Premium da Premier, existem 5 linhas. Então, não sei se vocês conhecem todas ou não, mas desde raças específicas, ambientes internos, a fórmula, a seleção natural, a Natu. Então, avaliar de acordo com o seu animal, com a sua raça, com o tipo de condição corporal.
Então, deve ser fornecida na quantidade correta e o tipo de alimento adequado para cada fase da vida do animal e das suas necessidades. Então, o que eu vejo muito é, por exemplo, é uma matriz, é um padreador, e desde filhote ele come ração de filhote até adulto, porque acha que tem mais nutrientes, que tem mais vitaminas. Então, o cachorro já tem 3 anos e ainda está comendo ração de filhote. Isso não é legal, tá? Então, você acaba sobrecarregando outros órgãos desse animal. Então, você tem que escolher a ração que seja de acordo com aquela raça e aquela idade daquele animal, né? Então, de acordo com a fase da vida dele. Não é para ficar dando ração de filhote ad eterno, tá? Então, e lembrar que na ração tem todos os nutrientes necessários, né? Se você for fazer de acordo com a fase da vida do animal, de acordo com a raça certinho, ali tem todos os nutrientes necessários. Não é necessário ficar suplementando esse animal, tá? Se ele come bem, se come a quantidade certinha, não é necessário suplementação, tá bom? O ambiente que esse animal vive. O ambiente que esse animal vive é outro fator importantíssimo. Então, onde que vive esse animal? Quais são as dimensões, né, onde é esse canil? Como que é a temperatura desse local? Então, por isso que é importante a gente conhecer a raça. O cachorro, ele se adapta bem a altas temperaturas ou a um ambiente mais frio. Isso é importante antes da gente começar uma criação, até conhecer isso. Como que é a luminosidade desse ambiente. Tem que ser feita uma rígida higienização diária, então uma limpeza pesada todos os dias. Esse animal faz atividade física, isso é importante para o animal, ter interação com outros cães. Então, assim, esse animal, ele suporta outros cães, ou isso vai ser um estresse para ele, né? Então, é isso que a gente tem que avaliar no ambiente. Existem estudos, né, que já comprovam que o estresse causa uma liberação de cortisol. E o cortisol vai agir negativamente na reprodução. O cortisol é um hormônio, então ele age negativamente na reprodução. Então, o ambiente que ele vive, é importante a gente saber, ele tem que estar no mais pleno possível. Tem que estar num local que ele fique tranquilo, que ele viva tranquilo, que ele não se estresse. Então, eu já vi matrizes sendo colocadas com outras fêmeas e elas mais se matavam do que qualquer outra coisa, de formar ferida, de sair na briga mesmo. Imagina essa liberação de cortisol o tempo inteiro, né? Isso vai interferir na reprodução. Então, a gente tem que pensar muito bem no ambiente desse animal para interferir o menos possível, né? Então, para esse animal viver num ambiente tranquilo, viver em paz, vamos dizer assim, para poder a reprodução fluir bem. Então, às vezes o animal não emprenha, a cadela não emprenha, mas é por causa do ambiente que ela vive. Então, passou um estresse muito grande. Isso tudo vai interferir também na reprodução, tá? Então, aqui só por curiosidade, existem resoluções no CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária, esse é específico de São Paulo, essa primeira resolução, que são normas de manutenção dos cães e gatos sob condições mínimas de bem-estar em criadouros comerciais. Então, todo canil ele deve seguir essas resoluções. E esse é de São Paulo, e tem o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é do Brasil, né? E as diretrizes gerais de responsabilidade técnica. Como vocês sabem, né, e todos os criadores aqui que são acredito que sejam muito sérios, sabem que, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, todo canil tem que ter um responsável técnico, que é, né, um veterinário. Então, tem que seguir essas resoluções certinhas, tá? Então, depois, se vocês quiserem anotar essas resoluções, é importante vocês saberem, caso ainda não estejam adequados, tá bom? Exames. O que a gente precisa pensar, né? O sistema reprodutivo, eu sempre digo isso para os meus clientes, para os meus alunos, é o primeiro que ele deixa de funcionar quando existe alguma alteração na fisiologia. Então, esse animal, que é um padreador, uma matriz, eles não podem ter doenças, né? Porque a doença,
vai fazer com que o animal, o organismo do animal, a fisiologia, vai fazer ele ter que decidir, vamos dizer assim, ou ele sobrevive ou ele reproduz. Então, a reprodução fica em segundo plano. Então, às vezes, se o animal tem uma alteração, tem uma patologia, tem uma doença, a reprodução não vai funcionar direito. Então, esse animal ele tem que ser livre de qualquer doença, tá? Então, por isso, é importante a gente fazer exames. Né? Então, o que a gente deve avaliar num reprodutor? Então, o veterinário deve avaliar a sua história clínica. Então, se for comprar um animal já adulto para ser matriz ou para ser padreador, tem que saber o histórico clínico desse animal. Né? Se já teve filhote, se não teve, quantas crias já teve. Tem que saber tudo como que foi e como que está sendo a vida desse cão reprodutivamente. Então, avaliação clínica geral. Ver se tem alguma enfermidade, né, se tem alguma doença intercorrente, avaliar o sistema reprodutivo, então um exame ginecológico, um exame andrológico, é importantíssimo, tá? Então, todos os reprodutores, matrizes e padreadores, eles têm que passar por um check-up, tá? Então, vai comprar um animal adulto, eles precisam fazer esses exames. Vai colocar o animal para reprodução, eles precisam fazer esses exames, tá? Então, quais são os exames? Então, exames fundamentais. Muita gente acha que só a brucelose é transmitida sexualmente. Então, eu vou vender uma cobertura e vai ser monta natural. Eu vou pedir um exame de brucelose para não correr nenhum risco. Mas saibam que existem 10 doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Então, um animal, um padreador montando natural, ele pode pegar essas doenças de uma cadela. Tá? E quais são essas doenças? Desde brucelose, sinomose, campylobacter, herpes vírus, neóspora, leptospirose, leishmania, parvovírus, salmonela, toxoplasma. Todas essas doenças são sexualmente transmissíveis e elas causam alterações reprodutivas. Tá? Então, casos de abortamento, casos de azospermia ou aspermia, alterações espermáticas, né? Alterações testiculares. Então, assim, são doenças graves. Então, se você tem um padreador e você vai nessa onda de pede só brucelose, fique atento, porque seu animal pode pegar uma outra doença na monta natural, tá? Então, peça sempre, quer fazer monta natural? Peça sempre esse perfil mais completo, porque pode sim ser transmitido durante a monta. Então, fica a dica e fica o alerta, que isso é muito perigoso, tá? Além de outras bactérias que ele pode pegar durante a monta natural. Então, quais outros exames que a gente tem que fazer? Então, tem que fazer um hemograma completo para ver se está tudo bem, se não tem uma anemia, se não tem nenhuma alteração, se não tem uma doença do carrapato, né? Então, um hemograma completo, principalmente, perfil bioquímico para ver se está a função renal funcionando direitinho, função hepática, como que está esse animal de tireoide. Tireoide é outra alteração muito importante, que causa uma alteração muito importante na reprodução. Então, ele não tem que ter alterações de tireoide. Urinálise, como que está a urina desse animal, se tem bactéria ou não. Ultrassom do sistema reprodutor, então, isso é fundamental. Então, vai comprar uma matriz já adulta, que já veio, né, de outros acasalamentos, ou vai comprar um padreador. Faça um ultrassom para ver se está tudo bem em útero, se está tudo bem em ovário, como que estão os testículos, como que está a próstata desse animal. Então, precisa fazer um ultrassom. Isso aqui são exames de rotina e que são fundamentais, tá bom? Testes genéticos, então, saber o que você vai acasalar, qual acasalamento você pode fazer. Então, lembra que eu falei de todas as doenças hereditárias? Quando a gente faz os testes genéticos, os testes genéticos, tem laboratórios nos Estados Unidos que fazem perfis que tem mais de 100 doenças, 150 doenças, se eu não me engano. Então, ele vai dizer se o animal ele é portador, se ele só carrega o gene, ou se ele não tem a doença, tá? Então, se ele é afetado, se ele carrega o gene, só carrega, e que não tem a doença. Então, às vezes, o cruzamento... Não é porque o cachorro ele tem o gene, ele é portador, mas ele não tem a doença, não necessariamente ele precisa ser retirado da reprodução. É você fazer um acasalamento, saber o que você está acasalando, pegar uma cadela que seja livre da doença. Então, um portador com uma livre,
geralmente não tem problema, né? Não pode ser afetado. Então, assim, esses testes genéticos é importante. Por isso que é importante você saber bem a raça e quais doenças são mais predispostas àquela raça, né? Então, você fazer os testes genéticos é importantíssimo também. Então, criadores sérios, corretos, fazem testes genéticos, né? Então, imagino que vocês já conheçam esses testes, que vocês façam esses testes. Raio-X de articulação, por quê? Não pode ter displasia coxofemoral, não pode ter displasia de cotovelo, né? Então, são exames que são feitos de rotina, até para saber se esse cão pode ser uma matriz, se ele pode ser um patriador. Então, são fundamentais esses exames, ok? Prevenção. Então, sempre é melhor prevenir do que remediar. Eu acredito que vocês conheçam esse ditado. O que a gente precisa fazer para prevenir as doenças? Então, a vacinação ética. O que é vacinação ética? O veterinário vacinar essa cadela, esse macho, esse patriador, esses animais. Então, é o veterinário fazer essa vacina. Por que o veterinário que tem que fazer essa vacina? Porque é realizado os exames, né, do animal antes de ser vacinado. Então, se esse animal tiver alguma alteração, se ele tiver com uma febre, se ele tiver com algum problema e ele for vacinado, essa vacina não vai funcionar. Então, esse animal ele precisa ser examinado para ser vacinado. Tá? Então, é importante que seja uma vacinação ética anual e ela deve ser feita antes da cadela entrar no cio. O que é muito comum de ser visto, a cachorra entrou no cio, a vacina está atrasada. Agora que ela está no cio, não dá para a gente vacinar a cachorra. E ela vai ficar sem anticorpos para os filhotes. Né? Então, é importante ser vacinada, por quê? Para gerar, no colostro, passar os anticorpos para os filhotes. Então, pensar na vacinação antes da cachorra entrar no cio. Antes do macho ser utilizado para uma monta natural, para uma inseminação. Porque se ele tiver febre, se ele tomar vacina e tiver febre, isso pode alterar a qualidade do sêmen dele. Então, pensar tudo antes da cachorra entrar no cio. A prevenção é o melhor remédio, né? Vermifugação desses animais. Então, nas fêmeas, principalmente, se for feito um exame de fezes, melhor ainda, mas a vermifugação ela deve ser feita antes do cio. Então, a partir de 40 dias após o acasalamento e depois de 14 dias do parto. Então, aí já vacina vermifuga mãe e filhotes. É importante a vermifugação, por quê? Porque os vermes, eles podem passar pela barreira transplacentária. Então, dentro do útero, os vermes passarem para os filhotes. Tá? Então, é fundamental que seja feita a vermifugação. Tá? Então, e verme pode causar também alterações na reprodução. Então, se a cachorra tem muito verme, se o macho tem muito verme, ele não vai ser um animal saudável. Então, é difícil também se reproduzir. Antipulga e carrapato, principalmente. Então, são doenças graves, doenças do carrapato. Então, tem que colocar o coleira ou fazer o uso de uma aplicação tópica de antipulga e carrapato regularmente, tá? Então, esse animal ele não pode ter nem pulga nem carrapato. Então, a prevenção, como eu falei, é o melhor remédio. Então, vamos prevenir para não ter nenhum problema, tá bom? Então, tudo isso é importante que a gente faça e que a gente faça antes da cachorra entrar no cio, antes da reprodução em si, tá? É importante. O manejo reprodutivo. Então, chegamos no manejo. A gente viu tudo da questão de características, o que esse animal deve comer, o ambiente em que vive, os exames, o que a gente tem que prevenir de doenças e o manejo em si. Porque até então tudo isso tem que estar redondo, gente. Então, o manejo reprodutivo é consequência. Agora que a gente vai fazer essa cachorra emprenhar, tá? Então, agora que, com toda essa base que a gente tem, que a gente vai pensar realmente na reprodução. Então, como que a gente detecta o melhor momento? A cachorra entrou no cio. Eu estou com a cachorra no cio. Como que eu sei qual que é o melhor momento? Então, entrou no cio, ela vai apresentar os sinais e sintomas de cio. Né? Todo mundo deve conhecer. Edema de vulva, secreção serossanguinolenta ou não. Tem cachorros que têm cio seco. Então,
Sinais clássicos de cio. A gente tem que acompanhar com citologia vaginal. Citologia vaginal é o quê? É quem vai dizer a fase do ciclo estral que essa cadela está. A fase do ciclo estral não quer dizer que mostra a ovulação. Vai mostrar a fase em que ela vai ovular. Então, o ciclo estral da cadela é dividido em 4 fases. Ela tem o proestro, que é a hora que ela entra no cio. Ela entra em proestro, são os sinais de cio, início. Estro é a fase em que ela vai ovular e vai amadurecer esses óvulos e futuramente fecundar esses óvulos, então vai ser na fase do estro. Diestro, que é a fase em que já passou o cio, ela vai ficar gestante ou não, prenhe ou não, ela entra em diestro, e aí ela vai ficar durante esse período de 2 meses, e depois ela entra em anestro. O anestro é o período que ela vai ficar esperando o próximo cio dela, tá? Então ela fica em repouso ali no anestro. A citologia vaginal só vai dizer qual fase do ciclo que ela está. Então só está em proestro, estro, diestro e anestro. Não consigo dizer ovulação na citologia vaginal. Quem me diz a ovulação? Que exame que diz a ovulação? A dosagem de progesterona, que é o exame de sangue, tá? A única que vai dizer se a cachorra está ovulando ou não. Biologia não é matemática, gente. Não existem regras. Não é aquela coisa, eu vou esperar parar de sangrar. Isso não existe. Vou esperar o 10º, 12º, 14º dia. Isso não existe, tá? Cada caso é um caso, cada cadela é uma cadela, cada cio é um cio. É o que eu sempre digo. Então, assim, não existem regras. A gente tem que acompanhar. A consequência disso, fazer uma detecção do melhor momento de fazer uma inseminação, de fazer a monta natural, a gente vai ter como consequência uma maior taxa de sucesso. Aí sim, a gente vai ter uma maior taxa de sucesso e um número maior de filhotes, né? Então, a chance da gente ter um número maior de filhotes é grande. Por quê? A gente está pegando o momento certo da ovulação. Bom, vimos a fêmea e o macho. A gente precisa analisar o sêmen desse macho. Então, análise macroscópica, você vai ver volume, cor, odor, aspecto. E muitos criadores se apegam muito à análise macroscópica. Que é isso? Então, lembrar que o sêmen do cão ele é dividido em 3 frações. Tá? Então, primeira fração é líquido prostático. Só tem líquido prostático, ele vai ejacular ali em torno de meio a 1 minuto, meio a 1 minuto, no máximo, é bem rapidinho a primeira fração. Ele pode ejacular de meio até 5 ml nessa primeira fração, é transparente. A segunda fração é onde é rica em espermatozoides, tá? Ele pode ejacular ali em torno de 1 a 2 minutos, e o máximo da segunda fração é em torno de 4 ml. É a única fração que tem espermatozoide, a fração rica, tá? Ela vai ser branca opalescente. E a terceira fração é líquido prostático também. A terceira fração é o que dá o volume. Então, tem cachorro que fica até 30 minutos ejaculando. Pode chegar até 80 ml de volume. E é um líquido transparente. Não tem espermatozoide na terceira fração, tá? O que importa é a segunda fração, é a fração rica. Então, o que eu mais escuto aqui, desde que eu me formei praticamente há 13 anos, o que eu mais escuto é: nossa, mas o meu cachorro, ele ejacula não sei quantos ml. Não sei, isso não... Gente, o volume não se apeguem ao volume. É o que eu sempre falo aos clientes, não se apeguem ao volume. O que importa é a fração rica, que é onde tem espermatozoides. Não adianta ficar ejaculando 80 ml e você acabar inseminando uma cadela com 80 ml, que você vai ter a cadela vai ter mais refluxo do que qualquer outra coisa. Então, ao invés de você colocar uma fração concentradinha lá dentro da vagina da cadela, lá na boca da cérvix, na entrada da cérvix ali, né, na entrada do útero, praticamente, ao invés de você colocar uma fração concentradinha com bastante espermatozoides, você coloca um volume muito grande. Vai voltar todas as células, os espermatozoides vão sair. É pior, você vai perder célula. Tá? Então, não se apeguem a volume. Friso bastante isso, não se apeguem a volume. Como vocês podem ver, a fração rica chega a 4 ml. Então, saber diferenciar as frações é o pulo do gato. O que importa é a análise microscópica. Então, como que está a motilidade, como que está o vigor, como que está a concentração, que são o número de espermatozoides, a morfologia, se tem muito defeito ou não, testes funcionais que a gente faz. Então, isso que importa, motilidade, vigor, concentração, morfologia. Não se apeguem ao macroscópico, o que importa é o microscópico,
tá bom? Por isso que é importante a gente fazer análise microscópica. O que é um sêmen apto? Motilidade acima de 70%, vigor 3, então vigor acima de 3, né? Vigor seria como se fosse a velocidade desses espermatozoides. Concentração mínima de 200 milhões de espermatozoides, defeito primário menor do que 10%, que são defeitos mais graves, defeitos secundários menor do que 20%. Então, esse cão ele pode ter no máximo 30% de defeitos para ter um sêmen apto para poder fecundar uma cadela, né? Fecundar um óvulo. Então, é importante a gente ter um espermograma completo desse animal. Então, sempre para checar, né? Se está tudo bem, se não está, e o que pode melhorar aí. Depois disso, então a gente já viu como monitorar a cadela, já viu que a gente tem que analisar o sêmen, e aí a gente pode decidir se vai fazer uma monta natural, se vai fazer por inseminação artificial. Então, se for por monta natural, quando que coloca essa cadela para fazer a monta? Quando coloca esses animais para fazer a monta? Então, é importante que, mesmo que seja monta natural, fazer a detecção da fase do ciclo. Então, fazer citologia vaginal, fazer dosagem de progesterona. Para que isso, Andressa? Se vai ser monta natural, para que eu vou querer isso? Porque você tem uma previsão maior da data do parto. Quando a gente faz citologia vaginal, quando a gente dosa progesterona, a gente consegue calcular melhor quando esses filhotes vão nascer. Tá? Então, existem uns cálculos que a gente faz a partir da lâmina de diestro, a partir do valor da progesterona, que a gente já sabe exatamente quando vai nascer os filhotes, com um erro de 1 dia. Então, é importante fazer os exames, tá bom? Então, geralmente se coloca a partir do 8º dia de cio até a aceitação da fêmea. Então, a hora que ela parar de aceitar, é a hora que separa os dois. Importante, após a monta, separa os dois. Montou, separou, e pula 1 dia. E repete o procedimento. Isso que é importante, tá bom? Quando a gente trata em monta natural. Por que a gente pula 1 dia? Por que a gente separa? Os espermatozoides eles ficam viáveis dentro da cadela por até 48 horas. Então, não é necessário deixar os dois juntos. E com isso a gente evita o desgaste do macho, que vai ficar o tempo inteiro tentando montar na cadela, tá? Inseminação artificial. Eu acredito que não seja novidade para, né, deve ser novidade para poucas pessoas aqui, então vou falar rapidamente. A inseminação artificial é o quê? A deposição mecânica do sêmen no trato genital feminino, facilitando dessa maneira o encontro dos gametas. Não é a gente que está encontrando os gametas in vitro, não estamos fazendo uma FIV, uma fertilização in vitro. A gente está coletando o sêmen do macho e colocando dentro da cadela. Tá? Quais são as vantagens da inseminação? Então, a gente evita o desgaste do macho, a gente já está acompanhando a cadela, a gente sabe o momento ideal para fecundação, a gente tem uma precisão muito maior, a gente consegue uma melhor previsão da data do parto, a gente tem um aumento da taxa de fertilidade, porque a gente está acompanhando a cadela, está acompanhando o macho, está inseminando no momento certo. A gente tem um controle maior de sanitário de doenças, a gente elimina acidentes, além de evitar todo aquele estresse de monta natural, tá? Então, essas são vantagens que a gente leva em consideração na inseminação artificial. O que é uma inseminação artificial em si? Não é só jogar o sêmen lá dentro da cadela e tá tudo certo, ela aceitou, coloquei o sêmen. Não é assim que funciona. Para a gente ter sucesso na inseminação artificial, o que a gente precisa, então? Fazer o acompanhamento com a citologia vaginal, saber o momento certo que essa cachorra está, se ela está na fase certa. Ela estando na fase certa, que seria o estro, a gente vai dosar a progesterona. Então, aqui a gente tem essa facilidade que eu faço a citologia vaginal, está em estro, eu já doso a progesterona. 12 minutos eu tenho o resultado, eu já sei se a cachorra está ovulando ou não. Está ovulando? Ótimo, coleta o sêmen do macho, analiso esse sêmen, o sêmen tá bom. Tá tudo certo. Então, eu insemino. Vou inseminar a cachorra. Inseminação intravaginal é colocar a pipeta dentro da vagina da cadela, lá no fundo, né, na entrada da cérvix, praticamente. Deposito o sêmen lá dentro e fica 10 minutinhos nessa posição para eles descerem, os espermatozoides irem por gravidade. Tá? Então, inseminou a cachorra. Isso é uma inseminação feita de uma maneira correta e que deveria ser feita todas as vezes. Tá? Eu sei que muita gente acaba fazendo por conta própria, muito criador acaba fazendo por conta própria, sem acompanhamento, sem avaliar o sêmen, e isso pode ter graves consequências, tá? Então, desde a cachorra não emprenhar, ou ela ter uma piometra porque foi inseminada no momento errado,
ou ter sido inseminada com um sêmen que não tinha espermatozoide, e você acaba perdendo o cio dessa cadela, porque não viu que o sêmen não tinha espermatozoide, ou pior ainda, se esse sêmen tiver esse cão tiver uma doença e for transmitida nesse sêmen, você colocou um material contaminado dentro da sua cadela. Então, é importante para a gente ter sucesso na reprodução, fazer uma inseminação corretamente, que é uma inseminação acompanhada, de preferência por um médico veterinário especialista nisso. Ok, inseminei, tá tudo certo, já fiz, agora é fazer o acompanhamento gestacional. A cachorra está prenhe, vamos acompanhar nessa gestação. Então, diagnóstico de gestação com 30 dias, com ultrassom, para saber se emprenhou, se não emprenhou, como estão esses embriões. Então, se está tendo um processo de reabsorção, se não está tendo. Então, tem muita gente que espera para fazer o ultrassom no final da gestação. Então, por volta de uns 50 dias, só para ver se está tudo bem, não é interessante. É importante a gente fazer o diagnóstico, porque se essa cachorra tiver um histórico de que não está emprenhando, será que ela não está emprenhando mesmo ou será que ela está reabsorvendo esses embriões? Né? A gente precisa fazer o ultrassom com 30 dias, é importante. Aí sim, a gente vai pensar numa consulta obstétrica, vai planejar esse parto, vai acompanhar essa cadela até o momento do parto, então vai ficar em cima desse animal para ver os pródromos de parto, então vai mostrar os sinais de que está entrando no parto. Se for uma cesariana, a gente pode dosar uma progesterona no final para saber exatamente o dia que a gente vai abrir esse animal, se está na hora ou não de fazer cesariana. Ou se é um parto normal, fazer também a progesterona para saber se é o dia que vai parir, para a gente já estar preparado para isso. Então, ter um médico veterinário acompanhando é fundamental. Momento do parto, ter uma equipe experiente para isso. Então, para fazer, por exemplo, se for uma cesariana, ou até se for um parto normal, ter um acompanhamento, né, desses filhotinhos, então, desses neonatos. Fazer a reanimação corretamente desses cães. Então, nasceu, fazer a limpeza de vias aéreas, fazer esse animal respirar, se precisar colocar no oxigênio, colocar num reanimador neonatal. Então, ter uma equipe experiente nesse momento é muito importante. E depois de todo esse processo, né, cuidar desses filhotes. Então, os cuidados neonatais são importantíssimos. Então, essa é a reanimação que foi feita aqui, né, na Repropet. A gente continua fazendo o aquecimento desses neonatos, a pesagem, colocando fita, vendo frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, se está precisando ou não de oxigênio, o que está precisando desses cães, tá bom? Então, isso é fundamental para a gente ter, né, filhotes saudáveis, filhotes bem. Depois disso, nasceram, continuando, né, o processo, a gente precisa acompanhar esses filhotes, né, porque nasceu, deixa com a mãe, tá tudo certo. Precisa ficar monitorando 24 horas. Então, isso daí eu acredito que todos vocês, como criadores, já sabem, né, que tem que ficar em cima, tem que ficar pesando, ver se está ganhando peso, se estão mamando, se não estão, se está com leite, se não está, se está com diarreia, se não está. Então, é ficar monitorando esses filhotes 24 horas até o desmame, praticamente, né, então... É ficar realmente em cima. Bom, finalizando, estou quase estourando meu tempo, já estourei, mas finalizando, tudo isso é importante para a gente ter o quê? O sucesso na reprodução. Então, é importante, tudo que eu falei vai muito além da junção dos gametas. Então, a gente precisa conhecer o animal, a gente precisa... conhecer todas as características, saber o alimento que ele está comendo, se está comendo na quantidade certa. Então, a nutrição é importantíssima, o ambiente que ele vive, que esses cães vivem, é importantíssimo. Fazer os exames corretamente, a prevenção, então, a vacinação, a vermifugação, é tudo muito importante, além do manejo reprodutivo. Não é que a junção dos gametas, lógico, é fundamental, mas muita coisa está envolvida para a gente ter o quê? A soma disso tudo que a gente vai ter, o que a gente quer, o sucesso da reprodução, que é o quê? Filhote, né? Então, para a gente ter filhote, tudo isso tem que estar redondo. Só assim que a gente vai ter sucesso. Não é só uma coisa ou outra. Tudo tem que estar interligado, né? Então, quando a gente trabalha com reprodução, quando a gente trabalha com criação, tempo é dinheiro. Se a gente perde o cio de uma cachorra, a gente tem que esperar 6 meses, né? Então, esse tempo que ela fica parada, você está perdendo dinheiro. Então, é investimento.
né? Investir no processo, então, investir desde o começo num processo pensar realmente tudo que está envolvido, deixar tudo muito redondo para não ter erro. Mesmo assim, a gente ainda pode ter falha, né? Então, mesmo que está tudo perfeito, às vezes não dá para dizer que é 100%, mas você vai melhorar muito a taxa de sucesso no seu canil, na sua criação. Então, isso que é fundamental, tá bom? Bom, aqui já estou finalizando. Para quem assistiu, quem curtiu essa apresentação, eu fiz em parceria com a Premier Pet esse folder, né, que é com as informações, é um resumo do que eu falei hoje nessa palestra. Então, para quem é criador, parceiro da Premier Pet, eu acredito que os VIPs já devem ter entregue para vocês uma pastinha, essa pastinha aqui, com esse folderzinho dentro. E vão vir, já dou um spoiler, que vão vir outros folderzinhos que a gente preparou, tá bom? Mas eu agradeço novamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Peço desculpa por ter falado rápido, porque o tempo é curto, mas se ficar alguma dúvida, pode mandar por e-mail, pode telefonar aqui no Repropet, eu deixo aí os meus contatos. Tá bom? Então, quem ainda não segue, vai lá, siga a Repropet, Facebook, Instagram, tem canal do YouTube, manda mensagem no WhatsApp. Gostaria novamente de agradecer a presença de todos e pelo convite da Premier. Marina. Obrigada a você, Andressa, pela palestra, sempre super enriquecedora aí, tirando um monte de dúvida, mas a gente ainda tem umas dúvidas para tirar aí no final. Antes da gente ir para o nosso bate-papo, né, para a gente fazer umas perguntas e respostas aí, hoje a gente vai estrear um novo quadro, o Momento Premier Pet. O Momento Premier Pet, ele vai trazer um monte de novidade para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece na Premier Pet. Hoje a gente vai falar de duas ferramentas super importantes para você, criador, de comunicação, de informação, que são o nosso site e o nosso canal no YouTube. Então, nos últimos meses, o nosso site ele passou por uma reformulação, ele está bem mais dinâmico, bem mais fácil de ser acessado, e ele oferece um ambiente exclusivo para vocês, criadores, com um monte de informação, de conteúdo, para acrescentar e contribuir também para a rotina de vocês. Não deixem de conhecer essas novidades. E além do nosso site, a gente tem o nosso canal da Premier Pet no YouTube, que está crescendo cada vez mais. O nosso canal tem vários vídeos exclusivos sobre cães, gatos, bem-estar animal, manejo nutricional, vídeos sobre as principais raças. Então, fiquem de olho. E agora a gente vai passar um videozinho sobre essas duas mídias digitais.
É isso aí, gente. Não deixe, então, de conferir os nossos canais. E agora vamos, então, finalmente para as nossas perguntas e respostas. Bom, Andressa, a gente teve muita pergunta, não vai dar tempo de falar tudo com certeza, mas vamos aí para as que foram mais perguntadas. Primeiro, sobre suplementação, né? Se a suplementação ela vai ajudar a ter mais filhotes, numa ninhada maior, mais saudável. O que você recomenda aí sobre suplementação? Pergunta clássica essa, hein? Bom, depois de tudo que eu falei, né, tudo que envolve para a gente ter o sucesso da reprodução, se o animal já come uma ração super premium, é isso que eu deixo muito claro. Se o animal já come uma ração super premium, come de acordo com a idade dele, com tudo que é compatível para aquela raça, tudo certinho, e é um animal que come bem, que não é chato para comer, não é necessário suplementar. Por quê? Na ração já tem tudo balanceado, tá tudo na quantidade certa, tudo certinho. Se a gente entra com uma suplementação, a gente acaba dando mais coisa, mais nutriente do que deveria, vai causar um problema ao invés de um benefício, tá? Então, suplementação é muito, assim, tem que ser avaliado caso a caso, isso é de acordo com o seu veterinário, mas assim, se o animal já come uma ração super premium, ele já é um animal que tudo que está envolvido aí, que eu falei, está tudo certinho, está fazendo tudo corretamente, está tudo redondo, não há necessidade de suplementar, porque no alimento já tem tudo balanceado, tá? Então, não vejo necessidade. Tá ótimo. Sobre o leite, tem uma criadora mandou um caso de uma mãezinha dela que tá com bastante leite, mas que o leite não está nutrindo os bebês. O que ela pode fazer? Nesse caso, a gente, né, para saber se está nutrindo ou não, é na pesagem. Então, se não estão mamando, tem que entender por que esse animal, esse filhotinho não está mamando. Não está mamando, não está nutrindo porque não tem reflexo de sucção, não está conseguindo mamar, ou realmente o leite está com alguma alteração, aí teria que passar por uma avaliação. E se realmente for o problema o leite, entrar com uma suplementação. Entrar, então, com uma madeira, com sucedâneo próprio para cães, né? Não inventa moda, se já tiveram a palestra da Liege, não inventa moda com leite, dá o sucedâneo próprio para cães e suplementa, se for esse o caso. Se não, passa por uma avaliação para ver se é realmente esse o problema. A doutora Liege falou dos leites, fez um comparativo aí dos leites. Inclusive, perguntaram um monte sobre leite de cabra. Não deu tempo da gente fazer essa pergunta, mas ela comentou que o leite de cabra é bem semelhante ao de vaca, né? Então também não é recomendado. Não. E até que idade a cadela pode reproduzir? Então, o que eu recomendo, no máximo até 6 anos. 5 eu acho que já é o limite. Então, 3 crias, é o que eu recomendo. 3 crias ou até 5 anos e já castra. Porque a partir de 6, 7 anos, primeiro, você vai ter número menor de filhotes, vai ficar mais difícil essa cachorra parir, pode ter complicações, então, maior chance de ter piometra. Então, eu acho que a partir, no máximo, até 6 anos é o que eu recomendo aqui. E aí, indo por esse caminho, também teve uma pergunta se, então, o ideal é uma cria por ano? É isso que é o ideal? Uma cria pula um cio, né? Teve a cria, pula o cio, acasala de novo, sempre pulando um cio. Nunca emendar uma cruza na outra, né? Então, uma gestação na outra. Tem que dar um intervalo para essa cadela recuperar fisicamente, porque isso também pode interferir na quantidade de filhotes. Fazer gestações duplas, assim, né? Múltiplas na sequência. Se a cachorra, assim, principalmente se for cesárea. Se for cesárea, ela pode estar perfeita externamente, mas internamente ela ainda está cicatrizando, né? Então, a cicatrização dela pode fazer com que esses embriões não fixem ali, não implantem. Então, isso faz com que ela tenha reabsorção embrionária e ela vai ter um número menor de filhotes. Então, não é recomendado sempre pular um cio. E aí tem uma pergunta que
justamente isso, né? O que eu faço para ter mais filhotes? Então, fazer gestações seguidas não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, não. Para ter mais filhotes, é fazer tudo isso que eu falei. Você, né? E não depende só disso, depende também da genética desse animal. Então, o número de filhotes, muitas vezes, é hereditário também. Você veio de uma linhagem que a mãe tem poucos filhotes, a avó teve poucos filhotes. Então, tudo depende. Na verdade, o que vai definir número de filhotes é a quantidade de óvulos que aquela cadela tem, né? Então, você pode fazer tudo redondo, tá perfeito. Você fez tudo isso que eu falei e fez inseminação, tudo certinho. Então, número de filhotes também isso interfere. Se você fizer um acompanhamento todo certinho, citologia, dose de progesterona, tá avaliando o sêmen, tá inseminando no momento certo, tá fazendo tudo bonitinho, você tem uma chance maior de ter um número de filhotes grande. Mas quem vai definir número de filhotes é a fêmea, é a cadela. Então, é o número de óvulos que ela tem. Eu posso fazer tudo perfeito, fiz 3 inseminações, tudo bonito, redondo, e a cachorra tem um único filhotinho. Porque era o que ela tinha no momento de óvulo maduro. Então, nessa ovulação, a gente não consegue controlar. Isso vem da cadela mesmo, né? Então, aumentar o número de filhotes é fazer tudo bonito, tudo redondo. Faz, né, tudo que eu falei, mais um pouco. Seguir o passo a passo aí. Segue o passo a passo. E sobre os machos, o macho, o tamanho dele, tem que ser o mesmo tamanho da fêmea? Então, depende. Então, depende muito, aí que tá, o porte da raça. Então, se for um cachorro que ele tá fora do tamanho padrão da raça, aí é um problema. Se é um tamanho que ele está dentro do padrão e ele é um pouco maior do que a fêmea, não é um problema isso. O problema é a gente acasalar um pincher com um São Bernardo. Né? Aí não dá, são raças completamente diferentes e portes completamente diferentes. Mas se está dentro do padrão da raça e o macho for um pouco maior do que a fêmea, às vezes não é um problema. Tá? Então, eu falo que a natureza é sábia. Dentro da cadela não vai caber nada que não consiga se desenvolver lá dentro. Não vai nascer uns fetos hiper ultra gigantes que a cachorra não vai sobreviver para manter a gestação. Isso não existe. Né? Então, o ideal é que seja do mesmo tamanho ou um pouquinho menor. Mas se for um pouco maior, mas é do mesmo padrão, é a mesma raça, está dentro do padrão, eu não vejo tanto problema assim. Lógico, a gestação tem que ser acompanhada, tem que ser feito, se for um parto normal, um raio-x no final da gestação, para ver se tem passagem, se não tem, né? Qual que é o tamanho realmente desses filhotes, se seria necessário. Isso tem que ser feito um planejamento. Mas, a princípio, principalmente se for cesárea, né? Se for cesárea, não é tanto um problema assim. E qual que é o melhor momento para fazer a dosagem de progesterona? É logo que começa o sangramento? Não, por isso que eu sempre faço citologia associada. Eu nunca vou fazer progesterona sozinha. É um exame que auxilia o outro. Então, assim, eles se completam. Um complementa o outro. Então, a citologia vaginal vai me mostrar a fase do ciclo que ela está. Fiz a citologia vaginal, ela está em proestro ainda, para que eu vou dosar progesterona? Para falar que a progesterona está baixa. Não vai me dizer nada, absolutamente nada. A progesterona, ela vai dizer a ovulação. Então, o momento que a cachorra está ovulando, se estão maduros ou não estão, quantas inseminações a gente vai fazer, isso a progesterona nos diz. Mas eu dosar a progesterona cedo demais não me diz absolutamente nada. Por isso que eu faço a citologia. Tá cedo ainda? Tá em proestro? Eu não doso progesterona. Fiz a citologia, tá no estro, tá na fase certa? Aí eu doso a progesterona, porque tem um objetivo. Eu quero saber se ela tá ovulando, se esses óvulos estão maduros. Para que eu vou dosar a progesterona se tá cedo demais? Então, isso depende. Geralmente, dependendo da raça, a gente faz, a partir do 8º dia de cio, a gente começa a acompanhar com citologia. É uma American Bunny, eu vou começar a acompanhar antes. Então, por isso que a raça é importante, porque tem realmente essas variações, né? Eu sei que a American Bunny, elas são loucas.
Então, se tiver bastante criador aí de American Bully, que deve ter, elas não seguem um padrão. Então, assim, tudo que você pega na literatura, foge com elas. Então, tem cachorro que ovula no 4º dia, tem cachorro que ovula, né, no 5º, tem cachorro Bully que ovula no 21º, 22º. Então, não dá para seguir regrinha, não tem fórmula de bolo, não é receita de bolo, né? Não tem fórmula mágica. Tem que ser feito o exame, tem que ser acompanhado. Tá ótimo. Então, vamos agora para a última pergunta, com relação ao cortisol. É importante, você falou, né, do cortisol, e ele é importante tanto para a fêmea quanto para o macho, para os dois? Sim, sim. O estresse é um grande prejudicial, né, na vida de qualquer um. Imagina você viver estressado, imagina você viver numa sala com a pessoa que você detesta. Mora ali a vida inteira com a pessoa que você não suporta. É a mesma coisa que você coloca no canil 2 cadelas ou dois cães que se odeiam. Você coloca eles para viverem ali, juntos, forever, né? Tipo, não saiam daí. Só joga comida, coloca comida, tipo, põe água, limpa, tira... Mas, assim, o efeito do estresse é extremamente prejudicial. Então, é bem complicado. Para os dois, macho e fêmea. Tá ótimo. Bom, a gente podia ficar aqui muito mais tempo falando, porque tem mais um monte de pergunta, mas infelizmente a gente está bem apertadinho. Vou pedir uma licença para a doutora, só para a gente dar os recados finais e depois fazer o sorteio também. Mas antes da gente fazer nosso sorteio, eu quero convidar vocês novamente a navegar na nossa plataforma 360 graus. Ela foi criada pensando especialmente em vocês, então vão lá nas nossas stands, interajam, assistam os nossos vídeos, saibam mais sobre os nossos produtos. Para quem ainda não conhece também, no auditório a gente tem mais informações sobre o nosso programa Premier Pet Criador Parceiro. E para você que quer rever a palestra de hoje, ou assistir a primeira edição, né, a nossa primeira edição com a doutora Liege, todas as edições do Criador Pet Talks, elas vão ficar disponíveis no mesmo link pelo qual vocês entraram hoje para acessar a transmissão, pelo qual vocês se inscreveram. Então, é só entrar ali e ali onde está escrito reveja as edições anteriores. A primeira edição já está lá disponível e a edição de hoje, a partir da semana que vem, também vai ficar lá disponível, tá bom? Então, agora, como sempre, eu peço para vocês, por favor, que respondam a nossa pesquisa de satisfação. Ela é super importante para nós. Só abrir a câmera do celular, lê o QR Code que está na tela. O pessoal também está enviando o link aí no chat para vocês, para ajudar. Respondam a pesquisa, pode dar sugestão, pode falar o que vocês mais gostaram no evento de hoje. E obrigada aí todo mundo que responder já antecipadamente. E vamos ver quais foram os sortudos dessa noite. A gente vai entrar aqui no nosso site. Todo mundo que está assistindo ao vivo aqui já está aqui, os e-mails, tá bom? Então, a gente vai sortear 5 pessoas. Vamos lá? Já saíram os sorteados, então... os e-mails estão todos aqui, o Wellington, Anderson, os outros e-mails aí estão com o sobrenome. A gente vai entrar em contato com todos vocês por esse mesmo e-mail, para a gente saber os endereços, para poder enviar os nossos kits, tá bom? Parabéns aí a todos os sorteados. Bom, doutora, quero agradecer novamente muito a sua disponibilidade, a sua atenção, a nossa parceria, né? Sempre com a Premier. Acho que foi, de novo, um sucesso, com certeza. O pessoal interagiu bastante, gostou muito, perguntou muito. Pena que a gente não tem tanto tempo, né? Sim, mas foi ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço, Marina. Agradeço a todos pela presença. Espero ter contribuído um pouquinho, né? Não ter deixado vocês mais doidos do que antes. Mas eu continuo à disposição, então, o que precisarem, podem contar comigo, com a Repropet, então, precisando, estamos por aqui. Tá bom? Muito obrigada novamente. Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bom descanso.
Tchau!